Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. Eu sou Carolina Paiva e antes de começar o vídeo, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu quero pedir para vocês se inscreverem, deixar o like aí de vocês e compartilharem, tá? Hoje nós estamos aqui com a Lívia Ramos. Oi, Lívia! Carol! Boa noite, né? Ó, gente, a Lívia vai falar sobre relacionamento abusivo, então se liga aí, né, Lívia? Antes de começar, eu quero que tu se apresente, fale um pouquinho de você, por que você vai falar sobre esse tema. Gente, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Me chamo Lívia, sou assistente social, sou pós-graduada em neuroaprendizagem e pós-graduanda em gestão de pessoas e hoje atuo na coordenadoria dos colégios da Polícia Militar como coordenadora da seção de apoio educacional e psicossocial. Então, esses temas aí sociais é algo que a gente vem trabalhando diariamente, né? Tanto para prevenir, tanto na prevenção quanto na pós-venção. E estamos falando sobre esse tema hoje porque, gente, é o tema do meu TCC, é um tema que eu amo pesquisar, é um tema que eu amo falar sobre e estamos aqui. Uhum. Assim, Lívia, tu é assistente social, né? Mas qual é a função, para quem não sabe, né, do assistente social? Ele, na faculdade, estuda muito essas questões assim de relacionamento, é quase uma psicologia. Não chega a ser. Mais ou menos, porque na questão da psicologia eles trabalham muito mais a parte emocional. No serviço social, como o próprio nome já diz, a gente trabalha muito essas questões sociais. Então, sim, são assuntos que a gente trabalha muito na faculdade, não especificamente relacionamento, sabe, Carol? Mas, assim, é tudo que diz respeito à sociedade. Esses temas polêmicos aí que a gente vê, mas também os temas não polêmicos, mas tudo que diz respeito ao social a gente está trabalhando, né? Tanto na parte da discussão, quanto também como lidar com tudo isso, né? E relacionamento abusivo está diretamente ligado à violência contra a mulher, então é algo que a gente vê bastante. Ah, ótimo. Então vamos lá, né? Começar. O que seria um relacionamento abusivo? Como identificar, né? Olha, o relacionamento abusivo é aquele relacionamento, vamos falar assim em termos mais tranquilos, né? Aquele relacionamento que a gente vê que não é um relacionamento saudável, né? Tem casos em que esse relacionamento abusivo, na maior parte dos casos, ele vem acompanhado de algum tipo de violência que a gente vê na Lei Maria da Penha. Como muita gente acha, não é só violência física, não é só aquela agressão física, mas também tem muita parte psicológica, que a gente vai falar mais na frente, né, também. Então, é aquele relacionamento que não é saudável e que uma parte do relacionamento se utiliza para poder controlar a outra. É tudo aquilo que está naquele desequilíbrio, naquela coisa que não é totalmente diferente de um relacionamento saudável. Uhum, ótimo. E existe relacionamento abusivo não só amoroso, mas entre amigos, e a gente familiares. a gente vê demais. Assim, nas relações familiares é algo que a gente percebe muito, né? E aí se torna muito abusivo porque tem toda aquela pressão de ser um laço consanguíneo. Então tem aquela, tipo, é meu pai, é minha mãe, mas a gente sabe que é essa palavra que eles estão utilizando muito, né? Esse relacionamento tóxico, ele é independente, não é só assim, relacionamento, não, como você falou, amoroso. Em amizades é algo que a gente vê muito, né? Mas eu acho que está muito ligado que a gente também ia conversar sobre a questão da ideia do amor, né? Que as pessoas hoje elas têm uma visão muito deturpada sobre o que é o amor. Então, acho que o amor muitas vezes é aquele sentimento de posse, é aquele possuir o outro, muitas vezes eu jogar as minhas expectativas em cima daquela pessoa. Então, aí as relações elas acabam entrando em desequilíbrio, vamos dizer assim. Então, e também pode acontecer em amizades, família, às vezes num trabalho, independente de como esteja sendo construídas as relações, mas acontece sim. Acontece, né? Sim, e como saber que a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo? Porque a pessoa tem que primeiro saber o que é um relacionamento abusivo para dizer, não, será que eu estou vivendo um? Que a pessoa pode simplesmente estar ali de boas. E é tão silencioso, né? E é tão silencioso, principalmente porque envolve sentimento, né? Então a gente acaba gostando muito daquela pessoa e a gente acaba, tipo, aquilo não tá me fazendo bem, mas eu vou tentar aqui. Então acaba que às vezes a gente até mascara, né? Pra não dizer que é um relacionamento abusivo.
E também porque esse tema, Carol, por incrível que pareça, ele passou a ser discutido mais de uns tempos para cá. Principalmente porque alguns famosos falaram sobre, né? Casos que a gente já conhece, que eu não preciso destacar aqui. Mas, enfim, isso acabou ganhando notoriedade agora. Mas já existia muito mesmo. Então, assim, eu parto do princípio de que é interessante a gente identificar os sinais de um relacionamento abusivo a partir dos tipos de violência que a Lei Maria da Penha diz, né? Então, por exemplo, a questão da violência física não é normal. A pessoa puxar teu cabelo, te bater, te agredir, né? Mas esse é aquele caso mais extremo. É aquele caso que já fica mais óbvio, digamos assim. Mas tem os outros tipos de violência que são silenciosos e que a gente não pode naturalizar, né? A violência psicológica hoje é gigantesca, assim, daquelas pessoas do agressor dizer para a vítima, né? Ah, mas você tá louca. Quem nunca escutou isso, né? Assim, você tá louca. Mexer mesmo com sentimentos para gerar aquela dependência afetiva, né? Ai, se você me deixar, eu vou me matar, ou alguma coisa do tipo, né? Então, além da violência psicológica, né, que é aquela parte que afeta diretamente as nossas emoções, temos também a violência patrimonial, violência financeira, né? Que é quando aquele dinheiro da vítima, ou digamos assim, né? O agressor tenta tomar de conta também de tudo isso, tomar conta de tudo isso, ou tenta controlar de alguma forma como que ela vai gastar aquele dinheiro. Enfim, essa violência patrimonial. Temos também a violência sexual, que não, diferente do que muitas pessoas acham, fala em violência sexual, o pessoal já pensa logo em estupro, alguma coisa do tipo. Não é isso. É muitas vezes eu não querer ter relações com o meu parceiro e mesmo assim ele me forçar, fazer aquela chantagem ou alguma coisa do tipo. Então, isso se configura como a violência sexual. Vamos lá, tem a violência moral também, né? Que é quando meu parceiro ele tenta denegrir a minha imagem de alguma forma, fala calúnia sobre mim, me difama de alguma forma, né? Já falei da violência, vamos lá, porque às vezes eu me perco, viu? Mas a violência moral, violência sexual, a patrimonial, a física, a psicológica. E no meu TCC, eu trouxe um outro tipo de violência, não está previsto na Lei Maria da Penha, mas nesse mundo tão tecnológico é algo que a gente vê muito, né? Assim, e aí tem violência tecnológica. Digital, é isso mesmo. Mas tem uma organização não governamental, que é a Day One, ela fica localizada nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é em Nova York. E eles fazem um trabalho bem bacana, Carol. Principalmente com adolescentes, para estar trazendo essa consciência mesmo sobre o que é a violência, o que é um relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo, ele está muito presente também em jovens de 15, 16 anos, primeiro namorado, aquela coisa toda, né? Então, a Day One ela faz esse trabalho e eles que trouxeram esse conceito do que é essa violência tecnológica, que é muitas vezes o parceiro controlar o que você vai postar, o que você não pode postar, quem você deve seguir, quem você não deve. Então, assim, foi algo que eu coloquei que eu achei bem interessante, é algo que a gente vê acontecendo, mas a gente não escuta muito falar, né? Assim, nos livros, na teoria. Então, também existe esse tipo. Então, eu acredito que se você souber bem direitinho quais são os tipos de violência, você consegue detectar dentro do seu relacionamento se você está vivendo aquilo ou não. E outro ponto também, eu acho que é ser muito sincera com a gente, com nós mesmos, né? Porque, às vezes, a gente quer fechar os olhos para aquilo que está acontecendo e não é legal. Porque à medida que a gente vai fechando os olhos, que a gente vai passando a mão na cabeça, que a gente vai deixando passar aqui uma coisa ali ou outra, aquilo vai evoluindo cada vez mais, né? Então é interessante desde o começo a gente perceber, para não cair aí nessa furada, né? E as pessoas vão se ferindo, né, Lívia, se machucando. E quando vem já estão bem, né? A ponto de precisar de ajuda, né? Ai, com certeza. Psicoterapia. É fundamental, né? nesse processo. Porque sozinha, realmente, assim, a pessoa não consegue, sabe? E uma coisa que tu falou também que eu achei muito interessante é disso, da gente não perceber, né? É interessante porque tem casos, vamos citar aqui, da mulher como a vítima e o homem como agressor nessa situação, né?
daquela mulher que é vítima, que está sofrendo aquele relacionamento abusivo, depois que ela sai, já tem casos, não estou dizendo que é sempre, mas que aquela mulher, por estar tão ferida, ela acaba sendo abusiva no próximo relacionamento, ou vice-versa. Eu ia te perguntar, né? se existe o contrário, né? Existe. Porque a gente só fala que o homem é abusivo com a mulher. E não tem relacionamentos que a mulher é abusiva com o homem, não? Existe. E exemplos de como é que essa mulher é abusiva com o homem, assim? Como é que ela pode ser abusiva? Vou citar esse exemplo que está vindo na minha cabeça agora. Por exemplo, o famoso velho da lancha, né? Então, assim, existem casos, não estou dizendo que são todos, mas existem casos de que algumas mulheres, elas entram naquele relacionamento visando a questão financeira. Então, acaba acontecendo que, num determinado momento, como ela entrou naquele relacionamento por aquele motivo, acontece muito a questão da violência patrimonial. Existe também a questão da violência psicológica, né? Todos esses tipos de violência que a gente falou, ninguém está isento, não. Por isso que é muito interessante a gente prestar atenção no nosso relacionamento, cultivar esses hábitos saudáveis dentro da relação, né? Mas a violência psicológica, por exemplo, né, daquela mulher que está muito ferida ou que vem de uma história de vida que todos nós temos a nossa, mas acaba sobrecarregando demais aquele parceiro, com aquele peso você tem aquele peso, aquela obrigação de me fazer feliz, né? Então, aí entra muito a questão da dependência emocional, de que ele não pode mais sair com os amigos dele, de que ele não pode mais se relacionar com outras pessoas amigavelmente, né? Assim, falando, tem que viver só para o relacionamento. Então, acaba gerando aquela dependência mesmo, que não é saudável, né? Aí a mulher está sendo abusiva com o homem. Sim, né? acontece. E eu defendendo aqui os homens, né? Não, mas as mulheres também. Mas acontece, assim, na minha pesquisa, eu quis frisar os relacionamentos heteronormativos, né, de homem para com mulher, porque eu precisava restringir o tema da pesquisa. Mas hoje, nos casais homoafetivos, é algo também que está muito presente, que a gente vê, e que também, assim, infelizmente, isso passa também por uma construção de gênero, né? Do que é o ser homem, do que é o ser mulher na sociedade hoje, como isso foi construído. Então, infelizmente, tudo isso, dentro de um relacionamento abusivo, a gente consegue perceber esses resquícios dessa construção histórica. Então, ninguém está isento. Ninguém está isento, né? Sim, e só recapitulando aqui os tipos de relacionamento abusivo, é o psicológico. Tipo de violência. Desculpa. Não, faz tipo parte. de violência, né? Vamos falar, tu pode falar de um por um e dar um exemplo mesmo. Tá, vamos lá. É a violência moral, né? Como eu te falei, é inventar uma mentira sobre a pessoa só para poder denegrir a imagem dela. Pode ser, né, esse exemplo? Pode. Pronto, violência moral, tu vai me ajudando aí. A violência física é aquela que está mais na cara, né? Puxão de cabelo, soco, algum tipo de agressão física realmente. A violência psicológica é a mulher, olha, eu tenho certeza que eu estou certa, porque descobriu alguma coisa dele. Um exemplo, não, você tá louca, não é assim, você é uma louca, você é isso, você é aquilo. Para poder a pessoa se questionar, às vezes a mulher acaba se questionando se realmente é aquilo, né? E aí ela acaba aceitando como verdade algo que ela sabe que é uma mentira ou que tem tudo para ser uma mentira, mas, enfim, acaba colocando em xeque as próprias emoções, aquilo que ela acredita que é o certo. Então, trabalha muito nessa questão, a violência psicológica. Temos também a violência sexual. Um exemplo da violência sexual é que pode ser o controle dos métodos contraceptivos, do agressor decidir, por exemplo, no caso da agressão ser do homem para com a mulher, né? Se ela vai ter aquela criança, se ela vai abortar, coisas do tipo. Decidir quando vai ter relação, mesmo a pessoa não querendo, né? Então, violência sexual. E está faltando uma. Vamos lá, violência patrimonial. Patrimonial. Pronto, a violência financeira? É a financeira, certo. Patrimonial ou financeira, né? Você não vai gastar seu dinheiro com tal coisa. Mesmo o dinheiro sendo da pessoa, mesmo ela sendo uma mulher independente, que trabalha, que batalha para ter as suas coisas, mas ela não tem aquele controle financeiro porque está na mão daquela outra pessoa que acordou num belo dia se sentindo o dono da cocada, o rei da cocada preta e decidiu que ia tomar conta daquilo. São exemplos, mas se eu fosse te passar aqui situações, a gente ia passar a noite toda aqui conversando porque tem vários tipos, né?
Inclusive, na minha pesquisa do TCC, eu foquei num grupo de WhatsApp, que é o Mulher Me Ajuda Aqui. Para quem ainda tem WhatsApp, deve lembrar. Mas esse grupo, ele trocava várias dicas do universo feminino, dicas de serviços, e muitas dessas mulheres se sentiam à vontade para falar sobre relacionamentos abusivos que elas viveram. Então, vendo aqueles relatos, assim, vou pesquisar sobre isso aqui porque tem um campo muito vasto a ser pesquisado. E aí muitas mulheres falavam assim sobre isso, de trazer exemplos do dia a dia, de situações que muitas vezes a gente está aqui no nosso mundinho, a gente nem imagina que acontece, mas que infelizmente existe, né? E às vezes a gente acaba se sujeitando a isso. Por todas essas questões que foram faladas, pela dependência, por não saber o que é um relacionamento abusivo, porque acontece muito mesmo. Tem gente que vive um relacionamento abusivo e não sabe, né? Então, são todos esses fatores mesmo. Certo. Aí dos tipos de violência, faltou aquela que eu falei que é digital, tecnológica. Mas que é tecnológica. Né? Mas essa daí não está, ainda não está inclusa na Maria da Penha. Foi uma definição que aquela organização não governamental que eu te falei, a The One, ela trouxe, né? Que é muito legal, justamente porque eles trabalham muito na perspectiva dos jovens. Então, é interessante falar sobre isso desde já, para que a gente saiba que as nossas redes sociais, o nosso celular, ele é nosso. Se a gente quiser dividir com o outro, ok, mas o controle daquilo ali é nosso, né? Então... É verdade, Lívia. Sim, e aí... Nossa, você falou aí tantas coisas que eu lembrei e esqueci. Mas vamos lá, porque é um assunto, né? Bem... Sim, por que é difícil sair de um relacionamento abusivo? Primeiro, a pessoa tem que identificar, né? Para perceber que está em um. Para depois ela tentar sair. Como você bem falou, tentar sair. Porque muitas vezes a pessoa consegue, mas outras vezes ela não consegue. E aí tem uma série de fatores. A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre a questão da construção do amor, né? Que também foi algo que eu trouxe. E aí é muito legal, eu vou até pegar aqui a minha pesquinha, que eu falei para a Carol, gente, que ia estar conversando com vocês. Mas do mesmo jeito que eu falei sobre a questão da construção do gênero, Carol, também tem uma construção do amor que muitas vezes a gente não conhece. Então, por exemplo, o amor, ele nunca foi assim uma escolha. Eu escolho te amar. Na verdade, historicamente falando, o amor ele era um contrato, né? A gente vê aquelas famílias, por exemplo, naquelas novelas de época, você vai ser obrigada a casar com fulano porque tinha toda uma relação econômica, uma relação política, de poder sobre aquilo ali. Então, acontecia muito isso. E aí tem uma coisa muito interessante que é o Código do Amor Cortês, o Código do Amor Romântico, se vocês pesquisarem aí no Google, né? Que esse código ele foi criado por Maria de Champagne, se não me engano, ela era da França. E aí ela dizia mais ou menos como deveria ser o amor. Que caminhos o amor deveria trilhar para, de fato, ser um amor, né? Exemplo, quem não é ciumento não sabe amar. Deixa eu ver aqui outra que achei bem interessante. Nossa, aí tu tocou num ponto, quem não é ciumento não sabe amar. Então tem que ter ciúmes, né? Pronto, aí entende que eu te falo da construção, como a construção do amor é importante para a gente também traçar esse paralelo sobre o relacionamento abusivo, porque as pessoas acham que se não tiver ciúme, não for aquele ciúmezão louco, não é amor. E assim... Quem sou eu para julgar o que é amor ou o que não é? Mas a minha concepção de amor é totalmente diferente disso. Claro que em algum momento ou outro você vai ter ciúme, é inerente aí do ser humano, mas tudo tem um limite, né? E aí quando ultrapassa esse limite do ciúme, que vem a questão daquele controle, aí a gente já tem que ficar bem atento sobre, né? Mulher, mas aqui é demais. O homem propenso a amar é sempre propenso a temer. Então, tem muito aquela questão de estar sempre controlando. Aí entra a questão do medo e tudo. Menina, era uma viagem. Medo de perder. E aí, é uma viagem. Tô procurando aqui outras. É de 1800 e quando? É de muito tempo. Não lembro exatamente agora, sim, o período. 1174. Pronto, tá aqui. Né? Então, você percebe. Tem esse código, ele é muito vasto. Depois, se vocês se interessarem, quiserem pesquisar aí na internet, mas era sempre trazendo essa questão de que para ser amor tinha que ter ciúme, tinha que ter uma explosão de sentimentos, aquele misto de paixão, aquela coisa louca, avassaladora, né? Também, aí depois disso veio também o amor romântico que a gente vê nos contos de fadas, né?
que hoje os contos de fadas também vêm mudando muito essa ideia, né? Assim, é muito bacana trazer essa discussão. Mas que antes era aquele amor daquela menina que estava sempre esperando aquele príncipe que vinha resgatá-la e que a felicidade dela estava sempre condicionada a isso. Então, tudo isso, eu acredito que essa construção do amor ela é muito importante, porque ela vai moldando a gente de certa forma sobre o que pensar, sobre como pensar, né? Então, esse amor dependente, esse amor que quando a gente. Aquele amor à primeira vista, aquele amor que. Nossa, como é que eu posso dizer? Aí já é paixão, fogos de né? artifício. Mas que a gente acaba confundindo que isso é amor. Então, por exemplo, a partir do momento que eu conheço aquela pessoa que deu aquele embrulho no estômago, que acendeu aquele fogo de artifício dentro de mim, e a partir do momento que aquilo vai se perdendo, eu começo a questionar se aquilo realmente era amor, se não era, e às vezes é só que a relação tá amadurecendo, porque não é para sempre que você vai ter aquele frio na barriga, nossa, que os meus olhos brilham, aquela coisa toda, fogo de artifício. Não, o amor é muito mais que isso, a gente sabe, né? Que esse período da paixão, ele vai passar. Mas, enfim, viajando aqui, mas que essa construção do amor, ela também é muito importante para a gente entender. Eu só esqueci a pergunta. A pergunta é... Voltando aqui para o planeta Terra. Não, mas acho que tu falou porque é tão difícil sair de um relacionamento, Voltando né? para o planeta do amor. Tá vendo como a gente viaja? É difícil. Não, mas pode falar, pode ficar à vontade. Porque é difícil sair de um relacionamento abusivo. Por que é difícil? Pronto, aí como eu te falei, tem toda essa questão do amor, então tem muito a questão de encontrar o parceiro, a minha metade da laranja, a minha alma gêmea, que a minha felicidade vai estar condicionada a isso. Então acaba que muitas vezes a gente entra no relacionamento pelos motivos errados. Então, eu tô condicionando a minha felicidade, eu depositei tudo naquele relacionamento. Então, é muito difícil eu olhar para aquilo ali e reconhecer que não tá dando certo, que não tá me fazendo bem. O que é que eu procuro? Eu vou tentar mais uma vez. Aí, não deu certo. Não, mas eu vou tentar de novo, porque eu não tentei o suficiente. Então, acaba que nesse processo eu também vou me perdendo, né? Eu não vou mais me reconhecendo. Aquela Lívia de antes, eu não sei mais cadê ela, acaba que se perde. Então, entra muito a questão do amor próprio, que ele acaba ficando, vou usar essa palavra, mas não é essa que eu queria usar, debilitado, né? Assim, eu vou me perdendo de mim mesma. Então, acaba que é muito mais difícil eu sair de um relacionamento, porque eu já tô tão dependente da outra pessoa. E outra, sabe, Carol? Todo o ser humano, ele se adapta muito fácil, assim, a determinadas situações, tanto de alegria quanto situações que não são tão favoráveis para a gente. Então, o que é que acontece? É muito mais fácil eu permanecer naquele relacionamento, porque eu já sei, quando o fulano vai me machucar, eu já sei exatamente o que é que eu vou fazer, que vai doer naquela hora, depois depois vai ficar tudo bem, ou não, mas eu já sei como lidar com aquilo. E eu sair de um relacionamento, eu sair desse relacionamento, significa que eu vou ter que mergulhar num universo totalmente novo e desconhecido para mim. Então, às vezes, acontece também da pessoa dizer, você não vai achar mais ninguém igual a mim. Se sentindo o bam, né? E nem essa Coca-Cola toda. Mas dizer, você nunca mais vai achar ninguém igual a mim. Ninguém vai te amar como eu te amei. Ninguém vai te querer. Aí coloca em xeque também a questão da autoestima da mulher na parte física. Não, porque você tá meio gordinha. Acontece, viu? Você tá gorda, ninguém vai te querer. Então, quem vai querer uma pessoa como você? Só eu pra te aguentar. Então, todos esses questionamentos a gente vai trazendo para dentro de nós e acaba gerando um misto de dúvidas. Então, a pessoa, eu vou ficar aqui mesmo, é mais fácil, né? É mais cômodo. Só que a gente não foi criado para viver o mais cômodo, para viver o mais fácil, né? Nós precisamos assumir a postura que nos foi dada, que é de protagonistas da nossa vida realmente. Então, esse papel de ser feliz, ele é muito mais sobre nós mesmos do que o outro. Então, às vezes, a gente terceiriza isso, mas não é o legal. O outro, ele é o complemento, ele não é a minha felicidade. Mas eu sou feliz e, por ser feliz, eu escolho que ele esteja comigo e a gente vai ser feliz junto e é isso. Mas é isso. Por esses motivos, eu acredito que seja muito difícil sair de um relacionamento abusivo, né? A pessoa, ela tá dependente, né, Lívia? Dependente ali, talvez, emocionalmente. E tem a questão do... eu quero ficar aqui nesse ciclo, né?
Porque se eu sair, eu vou para um mundo novo, né? E a gente tem medo do que é desconhecido. E como o próprio nome já diz, né? É abusivo. Então, também tem uma questão de controle aí que é muito forte. Então, às vezes, sem a gente perceber, aquele outro já dominou a gente. E aí é muito difícil, porque ele já sabe exatamente como lidar com a gente. Mas da gente estar dizendo que é muito difícil, não significa dizer que é impossível. É como tudo na nossa vida, né? Tem muitas coisas que são difíceis, mas eu costumo escutar e eu acho muito legal que é escolha o seu difícil. Então, é a gente buscar os motivos pelos quais eu estou querendo mudar essa determinada situação, né? Então, se é um relacionamento que não me faz bem, que não me edifica, que não me faz crescer como pessoa, eu começar a me questionar do porquê que eu preciso me manter nessa situação, né? E aí você não precisa, né? Na verdade. Então, é isso, de ter coragem de lutar pela nossa felicidade mesmo, sabe? É também uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, aí eu vou falando e vou lembrando. Às vezes também é muito difícil sair de um relacionamento, porque tem casos, no namoro nem tanto, isso mais nos casamentos, naquelas pessoas que já têm a união estável que moram juntos, né? Mas também tem a questão financeira, que muitas vezes é aquela mulher que não trabalha e que depende 100% daquele marido. Então, meu Deus, eu vou terminar esse relacionamento aqui, e aí, o que vai ser da minha vida? Então, é bem difícil. E aí, quando envolve filho, é que é mais difícil ainda. Então, por esse motivo, ela resolve ficar. E também tem situações em que a pessoa já está com o psicológico tão devastado que mesmo que ela queira, ela não tem nem força para poder sair disso. E aí entra toda aquela rede de apoio, né? Que muitas vezes, quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente acaba se afastando dos nossos amigos, da nossa família, né? Mas essa rede de apoio, ela também é fundamental, porque, olha, eu tô aqui com você. Ou então, olha, ele não é tudo isso, não, você vai conseguir. Então, são palavras bem simples assim, do nosso dia a dia que a gente não valoriza, mas que para aquela pessoa que está em estado de sofrimento, aquilo ali é muito importante. É uma força realmente que a pessoa tem para se levantar e querer realmente mudar, né, aquela situação. Porque sozinho é muito difícil, realmente, sabe? E puxando aqui, acho que é quase a mesma pergunta, né? O que fazer para sair de um relacionamento, mesmo relacionamento abusivo? Tem que ter o abusivo, né? Na palavra, na frase, mesmo gostando da pessoa. Tu Olha, respondeu agora mais ou menos, né? mas a gente vai conversando, tu vai me ajudando também, né? Eu acho que fortalecer o amor próprio é o principal aí, né? E aí, quando eu falo de amor próprio, eu não falo só de skincare, muito pelo contrário, porque tem gente, vou me cuidar, fazer aqui o skincare. Não é só isso, é muito importante também, porque o físico, você tá satisfeita com o que você vê no espelho é muito importante, né? Então, assim, se arruma, começa a fazer uma atividade física se você gosta, muda a sua alimentação para você melhorar o seu corpo, enfim. Mas também é muito importante a gente cuidar da nossa mente. Esse aí acho que é o combo do amor próprio, né? Então eu diria que principalmente a terapia é fundamental, né? Porque é um processo de autoconhecimento muito grande. Então eu mergulho lá dentro de mim, porque às vezes a gente está num relacionamento abusivo, também é muito fruto da nossa história, daquilo que a gente via dos nossos avós, nosso pai, nossa mãe, e a gente acaba de forma direta ou indireta absorvendo aquilo ali. Então aquilo fica tão dentro da gente que eu acabo naturalizando coisas que não são nem um pouco naturais, né? Mas eu diria a questão de fortalecer mesmo o amor próprio, sabe? Em todos os sentidos. E ser um pouquinho egoísta, mas ser um pouquinho egoísta no sentido de se priorizar, né? E ter uma visão muito realista, sabe? Muito honesta sobre determinada situação. Aquilo não está te fazendo bem. Se você sabe que aquilo não está te fazendo bem, aquele não é o relacionamento que você sonhou para a sua vida, porque eu penso que quando a gente busca um relacionamento, a gente está buscando companheirismo, a gente está buscando parceria, a gente está buscando o básico, que é o respeito, e que num relacionamento abusivo não tem, né? Porque a partir do momento que aquela pessoa começa a colocar em xeque as suas convicções, aquilo que você tem certeza, mas que a outra pessoa está lá te chamando de doida, sendo que é uma coisa que faz total sentido, que você não é louca, e machuca muito, né? E as pessoas, quando saem de um relacionamento abusivo, elas saem devastadas. Então, por isso que a gente tem falado muito a questão da terapia, né? Que, assim, que é fundamental. Então, diria terapia, diria se priorizar,
fortalecer o amor próprio, eu acho que é o principal, sabe? É o principal, porque quando a gente percebe o nosso valor, quando a gente sabe o que a gente pode, a gente também começa a saber o que a gente não quer, o que a gente não precisa. Então, isso é muito bacana, assim, esse caminho, sabe? Vou falar por mim também. Uma coisa que me ajuda muito em tudo na minha vida é fortalecer a minha espiritualidade. Então, isso também é muito importante. Se você é uma pessoa que tem esse lado, assim, mais aflorado, busca isso também, busca... E aí não só a espiritualidade, mas coisas que te fazem bem. É uma meditação, é estar com um amigo, é fazer terapia, é ir para academia, enfim, vai sair com as tuas amigas, vai conhecer gente nova. Tudo isso é tão importante porque vai trabalhando a questão da nossa autoestima, trabalhando, trazendo meios para a gente fortalecer também se conhecer, saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, acredito que tudo isso é um combo que vai fazendo a gente se afastar mais disso e redescobrir um novo sentido de vida, né? E de amor. Amor, massa, Lívia. Não, e realmente, quando a gente se conhece, né? A gente começa a perceber o que é que tá certo, o que é que tá errado. Será que eu tô gostando mesmo? Será que é por aqui mesmo, né? Começa a... Menina, isso aí que tu falou, assim, será que eu tô gostando mesmo? Vou dar aqui uma dica, né, assim, que você não deixe o sentimento tomar, porque às vezes, assim, a gente vai deixando o sentimento tomar conta da gente vai ficando cego, mas a gente não tem só a emoção, a gente também tem a razão. Então, é interessante a gente buscar esse equilíbrio da razão e da emoção, porque às vezes um relacionamento abusivo, ele demora a demonstrar sinais, mas às vezes não. Né? E já no comecinho do namoro, por exemplo, já vai se delineando lá assim, algumas situações que a gente percebe que aquilo não é o que a gente quer, não é saudável, não é por aí, mas a gente vai, não, mas ele vai mudar, ele vai melhorar. Então, assim, você colocar limites dentro de um relacionamento é muito importante para que o outro não invada aquele espaço que você demorou tanto tempo para construir. Um espaço que é seu e que precisa ser respeitado, né? Então, assim, não é porque você começou a namorar que você vai deixar de sair com seus amigos, não, com as suas amigas, né? Se aquilo é uma coisa que te faz bem, o outro precisa respeitar. Você não está fazendo nada demais? Então, assim, pequenas coisas é interessante a gente observar, até no momento que a gente está conhecendo a outra pessoa. Já vi casos que a pessoa está ficando aqui com a outra e, de repente, assim, não supõe-se que não tem nenhum compromisso sério, ainda está nesse processo de conhecer, né? E aí o outro já dá um chilique de ciúme. Então, isso aí, opa, já fica atenta, porque não é nem nada meu agora, ainda estou conhecendo o boy, e aí já vem um negócio desse. Então, são sinais que muitas vezes a gente não vai percebendo porque a gente insiste em ficar cego e colocar a emoção à frente de tudo. Mas esse equilíbrio entre a razão e a emoção, ele é muito importante para a gente ir identificando. Opa, não é que você vai fazer uma análise daquela outra pessoa, se não é isso, né? Você vai vivendo lá no dia a dia e tal, mas também não fecha seu olho, não. Tem situações que aparecem já no começo. Coisas que você vê que, olha, totalmente de acordo com aquilo que eu acredito, com aquele estilo de vida que eu busco, isso não vai dar certo. Às vezes a gente tende a insistir naquele erro, mas que às vezes nem é. Então, assim, é prestar atenção nesses sinais, não esperar sinais maiores, mas prestar atenção também nas pequenas coisas, elas acabam falando muito, se a gente estiver aberto para ouvir, né? Sim, ótimo, Lívia, massa. E só uma perguntinha que tu estava falando aí antes, aí surgiu aqui essa pergunta. Você já viu casos de repetição de padrões familiares, tipo, aquele modelo de relacionamento do pai e da mãe, a filha acaba repetindo esse mesmo... Tá entendendo o que eu tô falando? Demais. Acaba repetindo esses padrões familiares, pai, mãe. O filho ou a filha, não sei, tem relacionamentos parecidos com o do pai e da mãe. Tu vê isso? Já vi, Carol, já vi. Né? Hoje não atuo tanto nessa área, não pesquiso mais tanto, é algo que eu gosto muito, faço pesquiso por hobby também, mas lembro demais que na pesquisa do meu TCC, nas pessoas que eu ouvi, nas entrevistas que eu colhi,
via muito de pessoas que estavam realmente reproduzindo aquele relacionamento que os pais viviam. E às vezes a gente insiste e dizia assim, não, mas eu não vou reproduzir isso aqui de jeito nenhum. Cria aquela repulsa, mas acaba que no nosso inconscientemente a gente acaba entrando naquele relacionamento. Né? E aí, situações que a gente se envolve com pessoas que são altamente problemáticas e a gente insiste em viver aquele relacionamento conturbado, porque a situação que a gente vive na nossa família ou no meio que a gente está é uma situação muito conturbada, então não sei estar num ambiente tranquilo, acontece mais do que você possa imaginar, né? Às vezes, quando eu acho que eu lembro que saiu até uma reportagem da Bruna Marquezine, dizendo que foi muito tempo de terapia até ela se acostumar com um relacionamento tranquilo. E é muito do que acontece. Né? A gente vive naquela correria, a gente vive muitas vezes naquela rotina conturbada, inclusive no ambiente familiar pode acontecer. Então, quando a gente começa a viver um relacionamento tranquilo, ou a gente começa ai não, muito chato, ai, mas será que é isso mesmo? Começa a procurar defeito ou buscar, enfim, N coisas para dizer que não é aquilo. E aí a gente começa a se relacionar com uma pessoa que é altamente problemática, uma pessoa que vive aquela coisa conturbada, o relacionamento não tem um dia de paz, né? E aí a gente acaba se acostumando com aquilo. Não que a gente goste, mas que inconscientemente aquilo já está tão dentro da gente. Aí eu não sei, os psicólogos vão poder falar melhor, né? Estou falando assim pelo que eu vi, né? Mas a gente está tão dentro daquilo ali que a gente acaba naturalizando, mesmo aquilo não fazendo bem pra gente. E isso não é só nos relacionamentos, né? É em tudo. É naquela amizade que a gente sabe que não faz bem, mas que a gente insiste. Então, assim, no geral, é buscar mesmo essa quebra de tudo isso que você falou que existe realmente, né? Porque, assim, não é estranho eu estar num relacionamento que me traz paz. Na verdade, é isso que a gente precisa buscar, porque ninguém precisa estar constantemente em guerra. Claro que vai ter aqueles dias bons, aqueles dias não tão bons, em que a minha vida vai estar realmente conturbada, vai estar mais corrida, mas, no geral, eu preciso daquela pessoa que esteja ao meu lado para somar e não para subtrair. Né? Aquela pessoa que vai trazer paz, que vai ser o complementar daquela paz também que eu busco, que vai dividir momentos bacanas comigo. Então, assim, a gente precisa estar constantemente se vigiando, porque é mais fácil do que o que a gente imagina reproduzir esses padrões que muitas vezes a gente tem aquela repulsa, né? Então, a terapia ajuda demais, porque esse processo de autoconhecimento, também para eu não ficar me auto-sabotando, acontece muito, viu? Então, essa observância constante... Sim, dessa questão de se auto-sabotar. De se auto-sabotar. Deixa eu pensar aqui, agora tu me pegou. Tu falou se auto-sabotando, por exemplo, a pessoa tá ali tranquila e ela acaba caindo num relacionamento. Pronto, vou te dar um exemplo de se auto-sabotar, tá? Acontece em muitos casos de pessoas que viveram relacionamentos abusivos e que depois vão iniciar um outro relacionamento. Eu vivo num relacionamento que ele é abusivo, que a gente não passa assim uma semana sem brigar. É aquela coisa conturbada e aí depois faz as pazes e fica aquele amor todo e depois volta a brigar de novo, enfim. Aquela coisa toda do ciclo do relacionamento abusivo, né? Que é aquela situação de estresse, aí depois vem a explosão e depois vem aquilo que a gente chama de lua de mel, que é aquela que tá um amor. Que depois, se você quiser, eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Mas, enfim... Aí eu termino aquele relacionamento. Ou eu termino, ou o parceiro termina comigo, enfim. Aquele relacionamento chegou ao fim. E aí, depois de um tempo, eu encontro uma pessoa bacana, uma pessoa que me trata bem, uma pessoa que não quer guerra, que é totalmente da paz. E aquilo ali não me chama a atenção. Aquilo não me brilha os olhos. Eu acredito que isso é uma forma de se auto-sabotar. Porque se aquela pessoa é tudo que eu estava buscando, e mesmo assim eu fico buscando motivos para dizer que não é aquilo... Mas por quê? Porque eu já estou tão acostumada a viver naquele cenário conturbado que quando vem uma calmaria, não é por aqui. E aí aqueles perfis problemáticos, aqueles perfis conturbados, eles tendem a me chamar mais atenção. Então, tipo assim, não é bem por aí não, né? Como eu te falei, um relacionamento ele é saudável quando ele traz paz, quando ele vem para somar. Né? Mas é mais comum do que a gente imagina, viu? Imagina, né? Essa questão de se auto-sabotar. Isso. Sim, Lívia. E tu ia falar
esse ciclo aí que tu falou, não sei o quê, lua de mel e não sei o quê. É o ciclo do relacionamento abusivo. Deixa eu pegar aqui bem direitinho para eu também não falar besteira, né? Mas quando eu comecei a pesquisar sobre relacionamento abusivo, eu até me surpreendi também, né? Que existe esse ciclo do relacionamento. O que é esse ciclo do relacionamento? É o aumento do estresse. São 3 fases, né? A primeira fase é o aumento do estresse. Tô lá no meu relacionamento, aí meu namorado ele quer brigar toda semana. Se não tiver uma briga toda semana, não tem. Então, assim, até quando tá tudo bem, ele fica buscando motivos. E aí começam as brigas e tal. Essas brigas começam pequenas, situações assim bem simples, até chegar naquela fase da explosão, que é quando tem o ápice. Ele briga muito comigo, pode ser que ele fale em terminar, e aí fica toda aquela situação que é muito conturbada mesmo. Nessa fase da explosão, que é a segunda fase, acontece que alguns relacionamentos chegam ao fim, né? Ou porque a própria vítima não aguenta mais aquela situação, e aí na explosão pensa-se que é aquela situação que chegou ao ápice, que não dá mais, que foi o estopim. Então a própria vítima não aguenta mais, tem casos em que é o agressor que põe fim naquele relacionamento, né? Mas falando para os relacionamentos que não chegam ao fim, quando chega a fase da explosão, aí vem a fase da calmaria, que é o que eu te falei, que é a fase da lua de mel. Que é, muitas vezes, a vítima, ela diz assim, olha, não tá dando mais, eu vou ter que terminar. E aí ele diz, olha, não, eu prometo que eu vou mudar, eu sou uma nova pessoa a partir de agora. A gente passa a vida tentando mudar, e do dia pra noite o alecrim dourado quer, né? Mas aí não, né? Então, assim, nessa fase da calmaria que vem as promessas. Eu vou mudar, eu te prometo que a partir de agora vai ser diferente. Tudo pra tentar convencer a vítima a permanecer naquele relacionamento, né? E aí, quando a vítima... Ok, então, mais essa chance. Então, entra a fase da lua de mel. Passa um mês todo... mês não, né? Uma semana todinha sem brigar. É aquela paz, é meu amor pra cá, meu amor pra lá. Mesmo que você não esteja concordando com o que a pessoa tá fazendo, você tá lá tentando agradar de todas as formas, né? Então, como eu falei no início, é um ciclo. Então, essa calmaria, ela não vai durar para sempre, né? Porque a pessoa também que é abusiva, ela também está precisando de ajuda. E tem gente que é abusivo e nem sabe que é abusivo, né? Então, esse ciclo, ele recomeça. Então, em algum momento daquela situação ali, vai voltar para aquela situação do aumento de estresse, né? E aí recomeça tudo. E aí, minha filha, é muito cansativo. É um ciclo que vai e volta. Não tem fim. Não tem fim. Até que o relacionamento realmente chegue ao fim. Aí é rompido esse ciclo. Mas enquanto ele permanecer, vai ser sempre essas 3 fases: do aumento do estresse, explosão e calmaria. E é muito cansativo. Por isso que eu te falei que muitas vezes o nosso amor próprio ele é colocado em xeque, porque a gente já está tão desgastado, já está tão cansado de lutar, que a gente, eu vou ficar aqui mesmo, é mais fácil, né? E aí é basicamente isso, é complicado. Pois é bem complicado, né, Lívia? Porque, infelizmente, tem casos que não terminam bem, né? Não. Principalmente quando, assim, a gente está falando muito da questão do namoro, mas esse namoro, muitas vezes, esse namoro abusivo, ele evolui para um casamento abusivo. E aí, morando na mesma casa, a gente sabe que, até para quem não é abusivo, a gente sabe que tem as suas dificuldades. Brigou aqui, não vai mais cada um para sua casa. É um aqui do lado do outro e tem que se resolver e tal. Mas no relacionamento abusivo, onde acontece, num casamento abusivo, é onde acontecem muitas situações de violência física, né? No namoro poderia não acontecer. Poderia ser a violência psicológica, a violência moral. Mas aí, quando aquele laço começa a estar cada vez mais próximo, que evolui para um casamento, que a pessoa está ali diariamente junto com a outra, tem casos que evolui para uma violência física, muitas vezes chegando até aquilo que a gente não quer, né? Que é o óbito. Então, acontece sim, a gente vê nos jornais aí direto, infelizmente, né? É verdade. E tu estava falando aí internet antes, e eu lembrei. As redes sociais, elas estão
contribuindo negativamente com os relacionamentos amorosos hoje em dia? O que é que tu acha? Ai, olha, tem um autor que eu gosto muito, que é até um livro que eu queria deixar para você, tarefa de casa. O nome do livro é Amor Líquido, é de Bauman. Amor Líquido, isso. Depois eu posso te mandar uma foto e aí tu posta. Mas esse livro é muito bacana porque ele fala sobre a fragilidade dos laços humanos, né? E aí ele não fala mais só do casal, homem e mulher, enfim, ele não fala só disso, mas ele fala das relações como um todo. Ele faz uma reflexão sobre o modelo econômico, mas assim, é uma linguagem muito fácil, é muito bacana. Né? E aí ele fala que as relações hoje elas não são feitas para durar. Ele cita como exemplo os aplicativos de namoro. Quem nunca terminou o namoro e instalou o Tinder, hein? Então, no Tinder é assim, uma série de opções e você vai, que isso me interessa, então curto, não me interessa, descarta. E aí hoje as pessoas elas não estão mais precisando lutar para fazer aquilo dar certo. Então assim, quebrou, joga fora, não conserta, né? Então, acontece que esse mundo da internet, eu acredito que ele contribui, sim, para haver essa mistura sobre o que realmente é amor e o que não é amor. Né? Então, você acaba chamando de amor uma coisa que é muito frágil, e eu não acredito que amor seja isso, né? Amor é muito mais que isso, é você insistir naquilo que vale a pena, é importante dizer, porque às vezes a gente insiste num relacionamento que é falido, achando que aquilo vale a pena e não é, a gente está só se enganando. Mas eu acredito, sim, né? Não falando só dos aplicativos, mas nem sei se eu posso falar da Netflix, né? Pode, né? Vocês não assistiram ainda Casamento às Cegas, né? Então, Casamento às Cegas é aquele experimento que ficam duas pessoas lá naquela cabine, né? Mas que acha que tudo bem que eles não atribuem tanto àquela questão física. Não mas pode falar de característica física. Mas assim, sabe, eu acho muito interessante porque, e ao mesmo tempo eu fico preocupada, porque é muito reduzir o amor a só sensações, né? E amor é muito mais que isso. Amor é muito mais que isso. E aí a gente vê quando eles vão morar junto, que tem todos aqueles conflitos, aquelas coisas. Inclusive, teve aquela situação, né, de que um dos participantes teve aquela questão dele ser abusivo, mais ou menos, dele ter esses comportamentos machistas, assim, enfim, né? Então, assim, eu não acredito. Achei muito bacana, mas assisti com aquele olhar crítico, não aquele olhar de estar só consumindo aquele conteúdo. Porque eu não acredito que você tratar o sentimento da outra pessoa e trazer o amor para o que eles mostram ali seja o que de fato é o amor. Né? Para mim, o amor é muito maior do que isso. Eu não acho que o amor ele é do dia para a noite, piscou, tá lá, não é uma construção. Né? Então, acho que tem muito isso. Hoje, as redes sociais, como você tem tudo muito fácil, é aquela coisa tudo muito instantânea, e aí também entra muito a questão do egoísmo. No começo eu falei sobre a gente se priorizar, mas você se ter como prioridade, você ser egoísta, tem uma linha muito tênue e são coisas diferentes, né? Porque, no caso, esse amor egoísta é um amor que visa a satisfação própria, né? E isso não é amor. Né? O amor, na verdade, eu estou tão cheia que eu transbordo. Então, eu quero ser feliz, mas também fazer o outro feliz. Então, eu acho que as redes sociais elas acabam atrapalhando um pouco, e aí não só na questão dos relacionamentos, mas até no modo da gente viver mesmo. Né? Essa liquidez que Bauman fala. É tudo muito frágil. Hoje em dia é tudo muito, muito frágil mesmo. Então, as coisas não são mais feitas para durar. Então, isso acaba atrapalhando, porque não só sobre o amor, mas sobre diversos temas da nossa vida, a gente acaba meio que confundindo o que é realmente aquilo, sabe? Realmente, né? E a internet parece que atrapalha mesmo, assim, a questão de, como você falou, é como se fosse descartável, né? Não deu certo, tá, tchau. Vamos aqui procurar outra opção, alguma coisa assim, né? Como se fosse É por isso que é muito interessante, assim, tudo que a gente for fazer, não que a gente vai ser cri-cri, sabe, assim, mas a gente ter aquele olhar crítico também sobre determinada coisa. Mas não é só a crítica pela crítica, é aquela crítica construtiva, né? De eu me questionar se realmente é isso, os motivos pelos quais eu estou fazendo tal coisa, ou eu estou querendo conhecer tal pessoa. A gente tem os nossos motivos, então é muito importante a gente olhar para dentro da gente e fazer esse questionamento, sabe? Acho que é bem interessante.
E voltando, como é? 50? Ótimo. Não, só queria falar que eu assisti Casamento às Cegas, pode também. falar aqui. E teve 2 casais que deram certo, né? Que é um... Hã? Ah, não, Ai, não, a gente não pode falar aqui porque tem pessoas que não... não vou dar spoiler. Mas tem um casal que virou o xodó do Brasil, né? E tem outra que trocou lá e deu certo com o outro. É isso mesmo? Vamos falar não, senão, né? Senão estraga a surpresa. Então tu não acreditou muito no Casamento às Cegas? Mulher, não. Só pela Só voz assim, ali. tem um casal ali que eu boto muita fé. Mas é porque até a forma que foi sendo construída é diferente, percebe? É porque eu não posso falar o nome. Mas assim, até a forma... o LL. Então, até a forma como eles foram construindo a relação deles foi diferente. Começa muito respeito, priorizando aquilo, os valores, os princípios que eles acreditavam, aquela relação mais madura, não pautada só no sentimento, a questão do respeito. Ai, sou fã deles, achei uns fofos. E ela é psicóloga, né? Nossa, não vou falar mais não, tá? Sim, então, Lívia, pra encerrar... tu pode dar uma diquinha, assim, de o que fazer em caso de violência? Na internet, Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê casos para a mulher vítima de violência e, recentemente, casos de mulheres trans também. Mulheres trans? Mas para o homem, não desconheço, mas acredito que não. Não tem nenhuma lei para o homem. Não, sobre não. Até porque a maioria dos casos, Carol, na verdade é a mulher que sofre, né? Mas assim, respondendo a tua pergunta e puxando esse gancho também, nós temos a Casa da Mulher Brasileira. E lá é ofertado muitos serviços, não só para a mulher que sofre a violência, mas também eu já ouvi falar que eles têm alguns grupos para aqueles homens que se consideram agressores ou para aqueles homens que cometem algum tipo de violência. Então tem todo um trabalho com eles também. É muito bacana saber disso, porque até o período da minha pesquisa ainda não tinha nenhuma política que atendesse aquele agressor, né? Então, hoje, interessante que já se vem pensando sobre isso. Então, muito bacana. Mas para aquela mulher que sofre a violência, nós temos o Disque 180, né, que é Central de Atendimento à Mulher. A Casa da Mulher Brasileira, como eu te falei, que tem muitos serviços. Tem a Delegacia da Mulher, Juizado Especializado da Mulher, né? Tem também serviços lá muito bacanas para trazer esse empoderamento feminino, trazer essa independência financeira, né? Então, até onde eu sei, tem algumas capacitações para que aquela mulher possa adquirir uma profissão e ela possa ir buscando essa independência. Então, assim, é muito bacana. Fora isso que eu te falei, né? Terapia, gente. Para todo mundo é terapia, assim, é fundamental. Então, tem locais que, se você não pode custear uma terapia, tem locais que atendem a valores sociais e também tem atendimentos gratuitos, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem as clínicas escolas das universidades, Unifametro, Unifor, enfim, UFC, UES, enfim. E aí, porque todo esse trabalho, no final, ele vai influenciando. Eu me fortalecer, eu me cercar de uma rede de apoio que é confiável e eu também saber que que existem políticas públicas que vão me assistir na situação em que eu estou. E aí é basicamente isso. Ótimo, perfeito. E aí, produção, tá bom? Tá ok. Não tem mais perguntas, né? Pois, Lívia, eu quero te agradecer muito por ter aceitado. Eu já participei de lives, né, lá do colégio, da polícia. Carol é uma parceira dos colégios, não tinha como dizer não para ela. Sempre muito solícita, também gostaria de agradecer. Estou um pouco nervosa, confesso, me sentindo aqui. Estou, mas assim, é um tema que eu gosto muito. Que, como eu te falei, né, foi do meu TCC, mas que eu pretendo voltar a estudar sobre, que é sempre bom a gente conversar sobre, porque tenho muitas amigas que chegam para mim para falar sobre isso, quase uma coach de relacionamentos, e também em algum momento da minha vida
sendo um relacionamento abusivo ou não sendo. A gente sempre procura aquele amigo para estar dividindo alguma coisa e tudo. Então, assim, é um tema que está presente no nosso dia a dia, que a gente não pode fechar os olhos e que a melhor forma de trabalhar é por meio da informação, né? Eu buscar os meios para me informar sobre. Então, é muito legal você estar trazendo essa proposta, viu? Muito sucesso no seu podcast e muito obrigada pelo convite e a todos vocês. Ótimo! Lívia, e o teu Instagram, vou deixar aqui nas descrições, é Lívia Ramos 00? Isso. 00, né? Lívia Ramos 00, vou botar aqui para vocês seguirem a Lívia, tá? Muito obrigada, Lívia. Não se esqueçam de se inscreverem, dar um like aí, compartilhar, tá? E siga a gente no Instagram também, que é @MenteSãPodcast. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.